E aí, pessoal, tranquilo, numa boa? Hoje vou falar sobre professor, porque hoje é o dia do professor e vou deixar meu coração falar, né? Porque ser professor é uma experiência única, intransferível, existencial, né? Difícil, inclusive, de transmitir essa sensação. E, portanto, vou trabalhar bastante analogias para falar dessa experiência de ser professor. Preciso falar sobre aquilo que me faz diferente dos demais profissionais. E eu vou arriscar dizendo que a minha diferença como professor, a nossa diferença enquanto professores para os demais profissionais não é a questão do ensinar ou apenas o ensinar, porque o engenheiro ensina, né? O gerente ensina. Ser humano é ensinar, ser humano é aprender. Se eu tirar a ensinagem e a aprendizagem, nós voltamos à animalidade ancestral, porque essencialmente somos ensinar e aprender. Portanto, é preciso falar algo além disso, e não sendo romântico, né? Que me defina enquanto professor. E aí me lembra uma palavra grega muito interessante, convém dar uma olhadinha, que é a aletheia. A aletheia dá uma ideia de desvelamento, ou seja, a realidade, a verdade, estaria, segundo os gregos clássicos, velada, escondida, então se desvelaria. Então, a função do filósofo, ou a função do pensador, a função do professor é desvelar. A nossa função no mundo é desvelar. E desvelar é um processo único, é um processo intransferível. Vou dar um exemplo. O professor diz para a Mariazinha, né? Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta. Uma frase óbvia. Aparentemente, houve total compreensão, porque a menina é capaz de chegar em casa e repetir, ler a historinha e repetir. Agora, pensemos a Mariazinha indo a uma floresta, né? E entrar nessa floresta, caminhar por esta floresta, e as sensações todas que ela teria caminhando pela floresta, e, portanto, atualizando-se totalmente toda a linguagem, toda a experiência anterior seriam ressignificadas. E Chapeuzinho entrou na floresta. A partir dessa vivência na floresta da Mariazinha, essa frase seria outra coisa. Todos leriam a mesma frase, aparentemente entenderiam a mesma coisa, mas a Mariazinha teria um plus, teria um desvelamento essencial, porque incorporou-se ao seu modo de ser. É muito mais do que essa aprendizagem do tipo, eu não sabia consertar o motor, agora eu sei. Eu não sabia pular corda, agora eu sei. É uma experiência transformadora que só a Mariazinha, ou tantas outras quanto ela, que entraram na floresta, tem. E mesmo 4, 5 crianças que entraram na floresta, ao verbalizarem, codificarem, desvelarem para os outros o que é estar na floresta, não falariam de maneira idêntica. Porque
ressignificar o mundo, ressignificar a floresta, é que é verdadeira aprendizagem. E esta é única e é irrepetível. Percebam que ao idealizar, ao transformar todos os sentimentos da floresta em palavras, em que Mariazinha escolheu quais as palavras, mas não só quais as palavras do seu repertório, mas as expressões corporais, o olhar, tudo se atualizou. E vamos imaginar que a Mariazinha, sendo comunicada à professora, pelo professor, de que vai contar a sua experiência, vamos imaginar que ela ainda buscou palavras para qualificar o seu repertório de possibilidades de expressão para poder contar dessa sua vivência. E com isso, não só qualificou-se, não só evoluiu, não só teve uma transformação radical, quanto se preocupou em provocar alguma transformação nos coleguinhas. E imaginando que 4, 5 colegas foram e todos falarão neste evento, que vão contar como é a floresta, cada um em seu esforço próprio vai traduzir esta floresta com riqueza existencial. Essa é a aletheia. Foi desvelado, né? E o desvelamento foi personalizado. Vamos imaginar que os alunos, os outros que não foram, tocados em suas representações e visões de mundo, foram motivados a tal ponto que eles foram fazer a experiência. E eles foram até a floresta para ver como a Chapeuzinho teria se sentido. E eles também voltaram transformados. Percebam que essa historinha que eu contei da aletheia, ela é muito mais do que a gente imagina, os que o senso comum imagina que era o ensinar, né? Que ao colocar as informações, as crianças, os adolescentes, os adultos pegam para si e levam pouca ou nenhuma transformação. Como se aprender fosse pegar objetos que caberiam em si. E pronto, aprendi. Portanto, eu quero dizer que cabe ao professor levar as crianças para a floresta, quando as crianças quiserem. Cabe ao professor estimular a curiosidade para que a criança faça o seu desvelamento, para que ela tenha a vivência. E, portanto, a vivência daquele problema que ela vai resolver decorrerá daí uma aprendizagem irrepetível. Portanto, o professor, ele é o sujeito que planeja experiências cooperadas, fraternas e seguras, experiências convidativas, e que, portanto, essas crianças, ao embarcarem nessa aventura, farão o seu desvelamento, que está além do que o professor pode fazer. O desvelamento ele é personalizado. O professor já fez o seu. Ele vai planejar na esperança de conduzir as crianças às florestas, para que elas tenham a experiência da aprendizagem sensorial, psicológica, não sei, cooperativa, fraterna, e juntos saiam transformados. E pessoas transformadas são exemplo. Pessoas transformadas talvez levem outras pessoas a se transformarem. E se transformam do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Portanto, esse professor, ele é muito mais que um ensinador. Ele é muito mais que um tutelador. Ele é muito mais que eu imagino. Ele é um sujeito mágico. Ele é um sujeito que fez N experiências na sua vida, estudou muito. Quando ele não pôde fazer experiência, ele leu aqueles que fizeram experiências na área do ensinar e do aprender. E agora ele é alguém capacitado para dar segurança,
um sujeito empático, um sujeito que tem as condições de contar para as crianças que existem florestas e que elas podem fazer a experiência das florestas com segurança, porque tem um adulto, tem um cientista do ensinar e do aprender, alguém altamente gabaritado que vai acompanhá-las, observá-las, fazer pequenas retificações baseadas num sentimento de amor e de segurança, mas a aprendizagem é de cada um. O professor, portanto, é aquele que dá segurança, que acolhe, que é empático para que as crianças, para que os adolescentes, para que os adultos façam a sua aletheia, façam o seu descobrimento. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu criei e queria fazer uma tatuagem no braço, inclusive, que é a seguinte: tu professas, ele professa, eu, professor. Fica uma espécie de elogio, né? Uma espécie de carinho, dizendo que ele, professor, que nós, professores, somos sujeitos diferenciados e únicos e especiais, lembrando sempre da ideia de aletheia. Abraço e até a próxima.